Se há uma manifestação artística difícil ali de ser conceituada, esta é a literatura. Se não fosse a poética de Aristóteles, não entenderíamos melhor esta arte. E foi através dessa obra que ele definiu aquilo que chamamos gêneros literários, que é o assunto desta aula aqui. Fala, meus charmosos, tudo bem com vocês? Professor Thiago Charme aqui para mais uma aula da nossa playlist de literatura. Dessa vez, nós vamos trabalhar os gêneros literários, essas categorias aí bastante antigas que até hoje elas servem de escopo aí para as produções. Antes de continuarmos, para manter esse canal aqui sempre ativo, vivo, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês curtam esse vídeo aqui e, lógico, se inscrevam nele, né, para ativar o sininho também aqui para as atualizações. Como eu falei, né, na abertura deste vídeo, os assuntos da teorização dos gêneros literários teve início ainda na Antiguidade. Aristóteles e Platão foram os filósofos precursores desse estudo. Naquela época, além das epopeias, o teatro era bastante valorizado. Devemos pensar nos gêneros literários como grupos que possuem, nas mesmas categorias, obras com características e atributos semelhantes. Esses textos são organizados conforme suas propriedades formais. Mesmo assim, por sua elasticidade, um determinado conteúdo pode transitar entre uma modalidade e outra, as quais classificamos normalmente em subgrupos. No entanto, gente, todos os gêneros partem de uma classificação padrão que, como eu falei, é trabalhada desde a antiguidade: o épico, o lírico e o dramático. Dessas, apenas o épico teve uma renomeação aí e passou a se chamar narrativo. Dessa forma, gente, nós temos o gênero narrativo ou épico como aquele que está relacionado à contação de uma história e até por isso, né, apresenta personagens, enredo, tempo, espaço. Já o gênero lírico, ele se refere a textos com um nível de subjetividade bastante significativo aqui. Além de serem conotativos, podendo ser escritos em verso ou prosa. O texto teatral, por sua vez, faz parte aí do gênero dramático e apresenta atos, cenas, rubricas e falas. Nós vamos começar aqui destacando o gênero narrativo ou épico. Aqui, gente, o autor ele vai estruturar uma história, na maioria das vezes em prosa, que pode ou não ali se inspirar em eventos reais ou apenas fictícios. E é no gênero narrativo que as cenas elas se desenvolvem consecutivamente no espaço e no tempo. Agora, vocês lembram que eu disse que existem subgêneros ou subgrupos, não é mesmo? Bom, nesses subgêneros também podem se apresentar aqui outras características que não as dos gêneros narrativos. Com isso, nós podemos apresentá-los como a epopeia, romance, conto, a crônica, novelas de cavalaria, entre tantos outros que veremos em outros momentos aí. Essa modalidade, gente, literária, por distinção, mantém uma estrutura que apresenta uma trama com início, um clímax e um desfecho. Nós vamos agora conhecer a modalidade lírica. Sim, os gêneros líricos são aqueles em que o poeta exprime seus sentimentos mais internos, mais íntimos, onde as emoções estão lá, povoando, cobrindo, interagindo com o seu eu. Nossa, profundo isso, né? E como essa modalidade consegue tudo isso, gente? Bom, através do ritmo, da melodia, que dá o tom, né, aos versos. E no lírico, né, que as palavras elas ganham uma sonoridade bastante expressiva. Aliás, vocês sabem de onde vem a palavra lírico? Pois é. Lírico surge do latim, lyricus, e está associado a um instrumento musical, a lira, cujo objetivo foi muito utilizado pelos gregos lá no período clássico.
Era este instrumento que se imprimia um tom melódico à poesia da época. A essência desse gênero é o quão subjetivo o autor é. A poesia, a ode, o soneto, a sátira, o acróstico, o hino, o haikai, a elegia, são alguns aí dos subgêneros nos quais a modalidade lírica se divide. Faltou o gênero dramático. Esse eu gosto muito, gente. A modalidade dramática também teve início lá na Grécia Antiga. Provavelmente foi em algumas dessas festinhas realizadas em honra de Dionísio, deus do vinho. Sim, foi isso que vocês ouviram, gente. Agora vem cá, né? Pra essas festinhas ninguém me convida, né, gente? Agora tu vê, maluco. Deus do vinho, cara. Deus do vinho. Bom, voltando aqui, as obras que se integram a este gênero são especialmente criadas para serem exibidas em montagens teatrais. Hoje é bem mais complicado distinguir aqui um drama de outro gênero da literatura. E isso é bem simples de entender, gente. O fato é que se generalizou a prática de transformar qualquer produção literária em roteiro para apresentação nos palcos. Em outras palavras, o gênero dramático envolve a literatura teatral em prosa ou em verso. A narrativa ela fica a cargo então dos personagens, que são os atores, né, que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. Com isso, os três principais elementos dos textos literários dramáticos são o autor, o texto e o respeitável público, né? São exemplos aqui de subgêneros dramáticos a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa e o auto. Um breve resumo, então, desta aula aqui, gente, para que vocês tomem nota aí, então. Quem propôs a classificação dos gêneros literários foi o filósofo grego Aristóteles em sua obra poética. Segundo ele, o gênero épico significava a palavra narrada, porque seguia os acontecimentos de grande evidência de um herói em poemas extensos chamados de epopeias. Já o gênero lírico, segundo ele, representava a palavra cantada, porque antigamente os textos literários eram recitados e acompanhados por instrumentos musicais. E por fim, Aristóteles dizia que era o gênero dramático que simbolizava a palavra representada e reunia textos escritos para uma peça teatral. É isso, meu povo. Se gostou, curte aqui embaixo. Se não gostou, curte igual, né? Assim eu fico sabendo como vocês estão recebendo meus vídeos. Comenta aqui também o que vocês querem mais ver aqui neste canal Português com Charme. Nós nos vemos no próximo vídeo. Então, até mais. Tchau!